Caio, já quero agradecer a participação do Betinho nesta rodada de entrevistas e já vou emendar a primeira pergunta, que é, Betinho, quais as chances de você, vou chamar o Betinho de você, tá, Caio? Porque o Betinho é muito jovem, Mais não consigo chamá-lo... nós dois, ele é mais novo que eu, não consigo chamar o Betinho de senhor. Mas, Betinho, quais as chances de você não ser o candidato a prefeito pelo MDB? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Já me ouve bem? Sim, sim. Perfeitamente, Betinho. Boa tarde. Então tá bom. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Obrigado, Caio. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os amigos que estão acompanhando na Rádio Educadora. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Nani, eu já estou filiado ao partido MDB, partido no qual me deu a possibilidade de estar entrando nessa entidade, nesse partido, que já são hoje mais de 3 milhões de filiados, né? O MDB ele tem uma boa estrutura política, bons deputados, hoje muito bem conduzido pelo deputado Baleia Rossi. E aqui em âmbito municipal, quando o Rafael Camargo me procurou, através também do Milton Caran, falando desse desejo do próprio MDB em eu estar no partido, e vendo também algumas entrevistas aí do nosso governador Tarcísio de Freitas, que tem uma simpatia muito grande pelo MDB e também pelo deputado Baleia Rossi, me deu um pouco mais de confiança para que eu pudesse me filiar. A filiação ocorreu na quinta-feira passada e isso vai permanecer, né? Estou no MDB, independente do cargo que eu irá concorrer, será pelo MDB. Betinho, a pergunta que a gente tem de fazer, inclusive repetindo o que nós fizemos ontem com a Mayra Costa aqui, qual dos dois vai ser o cabeça de chapa? É a pergunta ontem era de $1 milhão, hoje é de 2 milhões de dólares. Qual dos dois vai ser o cabeça de chapa? E como é que está essa conversa com a Mayra, Betinho? Caio, primeiramente demonstrar a minha alegria e satisfação em poder caminhar junto ao lado de uma pessoa íntegra, de uma pessoa decente, de uma nordestina que venceu na vida também, apesar dos grandes desafios, de uma pessoa que já tem um recall de votação muito grande aqui na cidade, 2 mandatos de vereadora, disputou algumas eleições como deputada, foi muito bem votada enquanto candidata a prefeita, muito bem votada nas últimas eleições como deputada estadual. Então, para mim, é uma honra e um orgulho muito grande poder caminhar ao lado da Mayra na política, porque a gente já vem de uma caminhada dentro de algumas outras ações, né? Principalmente na área da dependência química, onde eu já atuo aí mais de 17 anos. E a Mayra, né, além de neura, ela tem também a especialização em dependência química. Nós decidimos, Caio, em caminhar junto e um pouco mais à frente tomar essa decisão, né? Hoje nós fazemos parte de um grupo onde tem lideranças políticas, empresariais, lideranças comunitárias e obviamente que dentro desse grupo o nosso nome foi colocado à disposição e onde o grupo entender qual o melhor nome para encabeçar essa próxima campanha, nós vamos estar à disposição. Então isso não é enrolação, viu, Caio? Isso é fato, isso não é conversa de grupo. Essa decisão ela ainda será tomada e eu também não vejo nenhum problema caso o grupo escolha o nome da Mayra, se os números apontarem isso, se o grupo entender que é dessa forma, se a população estiver entendendo que é dessa forma, o mais importante é estar dentro de um grupo vencedor que pensa na cidade. Eu acho que o Betinho vai arrumar um problema, sim. O evento que eu fui lá na quinta-feira, se não for o Betinho, você tá arrumando um problema. Eu acho que aquelas pessoas que estavam lá, Covre, Caio, Betinho, eles vão se sentir enganados, porque se aquilo não foi o lançamento da pré-candidatura do Betinho, eu não sei o que foi. Enganado é um termo muito pesado. Enganado é um termo então me ajude aí, pesado. vão se sentir, sei lá, é esse termo aí. Não é enganado. Não, e só pra completar a pergunta da Nani, tem data pra vocês divulgarem isso, Betinho? Quando vai sair essa escolha? Fernando, primeiro esclarecendo, não é nem a pergunta, a afirmação da Nani, o ato foi um ato de filiação, não foi um ato de lançamento de pré-candidatura, foi um ato de filiação. Obviamente que as coisas foram acontecendo, sinceramente eu não esperava aquela quantidade de pessoas, um espaço no qual nós víamos ali empresários renomados da nossa cidade, sentados ao lado de lideranças comunitárias da periferia da cidade, ali todo mundo se igualou. E a Nani pôde participar aí desse movimento.
mas em nenhum momento nós citamos, e as mídias, as redes sociais, elas podem apontar isso daí, que foi um lançamento de pré-candidatura, né? Foi um lançamento de filiação, foi a minha filiação ao MDB. E a respeito de prazo, Fernando, é algo que a gente já tem que definir nos próximos dias, no próximo mês, até porque a população também aguarda isso, né? A gente vê um retorno muito grande da população, em termos de felicidade, ao ver eu caminhar junto da Mayra. A Mayra ela é uma pessoa querida, a Mayra ela é uma pessoa humana, a Mayra é uma pessoa que ela tem sensibilidade. E quem me acompanha há muito tempo, como vocês acompanham o nosso trabalho há muito tempo, sabe que a gente também tem esse perfil. Obviamente, em uma ou outra característica diferente, mas a gente tem esse mesmo perfil. E isso fez com que a gente se aproximasse um pouco mais, principalmente dentro do mundo político. Mas acredito aí que até o mês que vem esteja decidido aí essa chapa para poder iniciar de fato a pré-campanha de prefeito e a pré-campanha de vice-prefeito. Betinho, nós temos de dados concretos o fato que essa decisão sai até o mês que vem, o mês de maio, então a gente vai imaginar que a data limite seja 31 de maio, hoje Sim. é dia 10 de abril, né? Então nós estamos a cerca de 50 dias, 50, 51 dias da decisão final. Mas nós também temos como dados concretos, você é hoje o vereador eleito, né, o político com mandato aqui em Limeira, com a terceira maior votação, depois do Mário Botion, que é o prefeito, e depois do Miguel Lombardi, que é o deputado federal. Né? Com o mandato, você é o político com a maior votação. Para vereador, você passou dos 5 mil votos. E nas pesquisas, não só nas pesquisas que você carrega, mas em outros apontamentos que eu pude ver, você aparece na frente da Mayra Costa. Então, a Mayra teria, tecnicamente, 50 dias para desfazer essa diferença, aparecer na sua frente, e você teria 50 dias para manter essa diferença e para confirmar a sua presença como cabeça de chapa. Como é que isso se dá no momento em que os dois têm capital político, os dois são fortes, os dois têm respaldo popular, a doutora Mayra não tem mandato, mas foi muito bem votada nas últimas eleições, você é o terceiro político de maior votação aqui de Limeira com mandato, e ambos querem a cabeça de chapa. Como é que é feito? E eu entendo que ambos se respeitem, que vão ser muito polidos como estão sendo. Mas como é que isso é tratado a partir do seu grupo, do grupo do Betinho, considerando que você tem que lá no 31 de maio estar na frente dela na pesquisa e que você quer a presença dela no grupo? Caio, primeiramente o que eu preciso deixar claro é que dentro do nosso grupo ele não há um projeto de poder e é um projeto de cidade, né? O que é melhor para a cidade nesse momento? Hoje nós ficamos muito felizes com os números que são apresentados, obviamente que a gente faz essa medição, claro que a gente fica feliz na colocação que está, mas o que mais importa dentro dessas pesquisas são os números que são apresentados, né? Qual a faixa etária hoje que acompanha o trabalho do Betinho? Qual o bairro hoje que está com dificuldade de segurança? Até porque eu estou vereador. Pode ser que eu venha para uma pré-campanha, para uma campanha em outro nível, mas eu estou vereador e eu tenho um compromisso, além dos 5.229 limeirenses que votaram em mim, eu tenho um compromisso também com o restante da cidade. Então, até para conciliar nesse momento, a pesquisa nos ajuda, né? Então, quando nós fazemos as medições de como está a segurança, a educação, o desenvolvimento da nossa cidade, também já vai trilhando um caminho pensando em um espaço um pouco, numa eleição um pouco diferente. Não é fácil, as decisões elas não são fáceis, né? Como eu disse, nós estamos falando da doutora Mayra, que teve 40 mil votos nas últimas eleições, né? Como eu também tenho meu capital político, se a gente for olhar dos últimos candidatos a prefeito, do prefeito atual, do Paulo Radiche, eles tiveram uma votação menores do que a minha e tiveram grandes votações nas urnas também para prefeito. Obviamente que é uma eleição diferente, mas isso a gente vai decidir com muita tranquilidade, Caio, né? Enquanto a isso, eu sou muito tranquilo. Eu quero ser útil, seja dentro da prefeitura, seja dentro de outro cenário. Como eu disse, em nenhum momento, as pessoas que estão próximas de mim sabem disso, eu elaboro um projeto de poder, eu elaboro um projeto para a cidade. Como nós possamos melhorar uma cidade através do desenvolvimento, da educação, da segurança, na parte social, que é muito importante também. Então, como eu disse, hoje as pesquisas elas apontam aí nós dentro de um cenário bacana, como a Mayra também, mas não que isso seja 100% determinante para a nossa decisão. E, além disso, o que pode determinar? Então, me permita perguntar, porque a Mayra usou esse mesmo discurso que você está usando agora. O que pode determinar, mesmo que você esteja na frente das pesquisas, que você não seja o cabeça de chapa?
Caio, a gente viu diversos cenários e diversos cruzamentos aí, que pessoas que estavam em primeiro nas pesquisas teriam a chance, de repente, de perder num segundo turno, ou até mesmo de perder num primeiro turno. Então, hoje o Betinho está em primeiro na pesquisa, não significa que ele consiga chegar, de repente, num primeiro turno, ou que ele não consiga ir no segundo turno, vencer no segundo turno. E como eu disse da pesquisa, ela não é só a colocação ou a rejeição. Ela tem diversos cruzamentos lá. Por exemplo, pode ser que o público acima de 40 anos votaria no candidato X e não votaria no candidato Y. Quantas pessoas acima de 40 anos nós temos na cidade? Será que isso não é um fator determinante para que esse número de pessoas faça com que o seu candidato vá para o segundo turno? Então, você estar em primeiro não significa que você pode ganhar as eleições. Então, quando a gente fala de pesquisa, e vocês sabem muito bem disso, existem diversos cruzamentos ali, diversos cruzamentos de dados, de perguntas diferentes, de regiões diferentes, né? Uma pesquisa ela é feita com 1.000 pessoas, 600 pessoas. Nós estamos falando do universo de 150 mil, 160 mil eleitores, né? Então, são esses cruzamentos aí que pode ser, aliás, serão fator determinante nessa decisão também. Betinho, eu quero saber se procede que o seu secretariado, ou o secretariado da Mayra, ou o secretariado dos dois, já está definido. O Caio trouxe os nomes aqui na semana passada, a gente tem apurado muito, rapidamente. Pode até repetir os nomes, né? Marcelo Rossi na saúde, Mariana Calça na educação. Leonardo Birger na segurança. Na segurança. Ítalo Ponzo no gabinete. Ítalo Ponzo no gabinete. Aliás, o Ítalo não foi citado, né, no evento do MDB, achei bem estranho isso. Não foi ao evento. Não foi ao evento, não foi citado. Leia no Ceprosom, etc. Procede, Betinho, o secretariado do seu futuro governo já está fechado? Ô Dani, primeiramente eu fico feliz de nomes bons ter sido vinculados aí, mas em nenhum movimento houve qualquer tipo de conversa com qualquer um desses nomes que foram citados, tá? São pessoas no qual nós admiramos. Você pega, por exemplo, a Leia, são mais de 30 anos de Ceprosom, Dr. Leonardo na Polícia Civil, que vem fazendo um baita de um trabalho, Dr. Marcelo Rossi. Então são pessoas no qual tem o nosso respeito. Eu não tenho dúvida que teriam capacidade até para assumir uma secretaria, mas em nenhum momento, acho que vocês podem até ouvir isso deles, foi tratado desse assunto, conversado desse assunto. Primeiro, nós precisamos definir, de fato, quem será o pré-candidato a prefeito, quem é o pré-candidato a vice-prefeito. A partir daí, começa de fato as construções, e hoje a gente fica muito feliz de bons nomes, de nomes de referência, com sensibilidade, de nível técnico altíssimo, que com certeza estarão à disposição para poder ocupar um cargo de secretário. Bom, Betinho, deixa eu ir agora para umas perguntas um pouco mais diretas à cidade de Limeira. Ontem nós falamos aqui, eu quero saber o que você pensa, como você avalia para resolver o problema da população, que eu acho que é um dos piores na questão da segurança, que é o pancadão. Como resolver o pancadão e deixar as pessoas com tranquilidade, Betinho? Fernando, primeiramente a gente vê dentro desses ambientes, no qual não frequento e repudio também, porque isso atrapalha a vida dos moradores, atrapalha a vida daquelas pessoas que precisam trabalhar no outro dia e interfere diretamente na segurança da cidade, a gente vê que há um número de jovens muito grande frequentando esses espaços, né? E há muito tempo a gente não ouve se falar de juventude dentro da própria prefeitura. Será que já não passou da hora da prefeitura ter uma diretoria da juventude? Ou quem sabe, uma secretaria da juventude, para que possa promover eventos de uma forma ordeira, organizada, dentro dos espaços públicos no qual a prefeitura ela já oferece? Eu repudio completamente aí a questão dos pancadões. Isso atrasa a vida das pessoas. Isso atrapalha a vida da segurança pública. Isso atrapalha a vida, muitas vezes, até da própria saúde pública, que muitas vezes tem que atender jovens embriagados que estão lá, muitas vezes, num consumo de droga, num consumo de álcool, e deixa de atender outras ocorrências. Então, nesse momento, a alternativa é a segurança fazer um trabalho que não depende somente da segurança. Não poderia ter deixado chegar a esse ponto. Só que já que chegou nesse ponto, a segurança ela vem fazendo o trabalho dela, eu venho acompanhando, principalmente no Jardim Ernesto Kiel, onde se fez uma intensificação, começaram a migrar para outros pontos, só que não adianta eu ter dor de cabeça e ficar tomando dipirona. Não adianta eu ficar dando remédio para uma doença se a gente não for em busca da cura. Qual seria a cura para isso? Nós abrirmos mais espaços públicos para a nossa juventude, para que eles possam utilizar esse espaço, não é nada diferente do próprio rolezinho, no qual também houve uma perturbação durante o período aí desses dias. E será que existe a possibilidade de a prefeitura chamar para conversar esses organizadores, se de fato existem os organizadores,
para conversar e ver algum espaço no qual eles podem praticar esse movimento de uma forma ordeira e organizada? E quando eu falo tanto de rolezinho, quando eu falo de pancadão, envolve a juventude. O que o município hoje está oferecendo para a juventude? Isso não significa da prefeitura não estar oferecendo nada, eles fazerem um movimento de uma forma bagunçada no qual está sendo feito. Mas acho que já passou da hora da gente começar a ouvir essas pessoas, esses jovens, e tentar montar políticas públicas para isso aí. Bom, nós temos aqui o pote, Betinho, vou te mostrar, acho que você está vendo, com temas, né, para perguntas temáticas, e aqui dentro nós temos, assim como foi ontem com a doutora Mayra, seis temas. E desses 6 temas, eu vou abrir um por um, para cada tema, uma resposta, evidentemente, tem aqui esporte, os temas vão voltar para o pote, nós não vamos sortear todos, mas nós vamos sortear alguns. Transporte coletivo. Me ajuda aqui, Nani. Tô dobrando aqui, certinho. Para dobrar tudo direitinho. Nós também temos... isso aqui é importante. Relacionamento com o legislativo, de onde você vem, inclusive, da Câmara. Nós temos geração de empregos, né? Que é desenvolvimento, geração de empregos, emprego e renda. Nós temos um tema que eu tenho visto que você tem abordado bastante, que é educação. Tá aqui. E, por fim, nós temos combate ao crime. E tem relação direta com segurança pública. Deixa eu A Nani vai chacoalhar. fazer o sorteio? Pode ser, Betinho? Posso sortear? Pois não, claro. Então, a pergunta é uma só, Betinho, mudam só os temas, né? Exatamente como nós fizemos ontem com a doutora Mayra, o que você pretende fazer nesse aspecto? Aí a Nani sorteia um tema, aqui tem 6, nós não vamos sortear todos os 6, nós vamos sortear desses 6, 4 temas para que você disserte a respeito. Vamos lá, pegando aqui. Combate ao crime organizado. E aí eu incluo também segurança pública, Betinho. Caio, vamos lá. Quando a gente fala de segurança pública, esse dia eu tive a oportunidade de conversar com o secretário Wagner e a gente questionando de que forma nós poderíamos melhorar a segurança pública em nossa cidade. Obviamente que quando nós damos condições de trabalho aos nossos guardas municipais, quando nós auxiliamos, mesmo sendo um serviço de Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil, tende-se a melhorar. Então, se hoje eu colocar mais 300, 400 guardas municipais na rua, vai melhorar? Obviamente que sim. Se nós dialogarmos com o governador do Estado e o secretário de Segurança Pública do Estado solicitando um maior efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, vai melhorar? Obviamente que sim. Só que isso não inibe totalmente a criminalidade, porque o crime, infelizmente, ele continua produzindo. Se hoje nós formos, principalmente nas periferias da cidade, o crime ele continua a produzir. Então nós temos que cuidar do trabalho de ação, que hoje é de fato combater a criminalidade, e também cuidar do trabalho de prevenção. Porque se somente eu fizer os investimentos agora em materiais para a nossa Guarda Municipal, para a Polícia Militar, em um maior efetivo, e esquecer de cuidar do esporte, das nossas crianças na educação, infelizmente, nós só vamos enxugar gelo. Você pega, por exemplo, hoje os centros comunitários da nossa cidade. Eu sou cria de centro comunitário, frequentei 17 anos o centro comunitário do Parque Hipólito. Eu saía da minha casa, só deixava a minha mochila e corria para o centro comunitário fazer as nossas atividades. E hoje o que a gente vê é um cenário totalmente diferente. Caio, Nani, Fernando, quem está nos acompanhando. O que a gente vê muitas vezes são 10, 15, 20 crianças dentro do centro comunitário e mais 20, 30 do lado de fora vendendo droga. Muitas vezes se prostituindo. Então, se nós não fizermos um trabalho de prevenção em nossa base, a nossa segurança não vai melhorar nunca. Então, é importante que nós valorizemos a nossa guarda municipal, que é a nossa polícia municipal, no qual eu tenho um apreço muito grande. Dos 8 anos que eu trabalhei dentro do Ceprosom, foi muito próximo da guarda municipal. Se não conheço todos os 300, mas muito mais da metade eu conheço. E sei, de fato, o quanto nós temos guardas com grandes potenciais para poder auxiliar nesse trabalho de prevenção. Inclusive, estive conversando com o Martins, que é o que administra hoje a Defesa Civil, que ele tem um projeto, que foi elaborado um projeto, para que guardas municipais atuem dentro dos centros comunitários próximo à população. Então não adianta o próximo prefeito, a próxima prefeita, querer somente pensar em um maior efetivo, querer somente pensar no maior
armamento e maior estrutura para a nossa guarda municipal, sendo que não vai trabalhar prevenção. Então, que fique claro, é importante o aumento do efetivo, é muito importante a valorização da nossa guarda municipal e com o auxílio também da Polícia Militar e da Polícia Civil, só que se nós não trabalharmos na prevenção, se nós não trabalharmos nos pontos críticos da nossa cidade, no qual, com certeza, a Secretaria de Segurança ela deve ter mapeada, e, infelizmente, a nossa segurança ela não vai melhorar nunca. Volto a repetir, mais uma vez, não adianta eu estar com dor de cabeça e ficar tomando dipirona. Não adianta eu só aumentar o efetivo, que vai melhorar, não adianta eu só melhorar as condições de armamento e tecnologia, que vai melhorar, sendo que eu não cuido da nossa base, sendo que eu não consigo implantar bons projetos de esporte e cultura dentro das periferias da cidade. E falando em cultura, infelizmente, nós temos uma cultura hoje muito elitizada. Qual é a chance do menino que mora dentro do Jardim Ernesto Quildo, ou Décio Degano, ou Olga Veroni, assistir uma peça de teatro? Qual é a chance disso ocorrer? Se esse menino não tiver esse acesso de cultura dentro do centro comunitário, se essa menina não tiver um acesso do esporte dentro do centro comunitário, a chance de dar errado na vida é muito grande, infelizmente. 12h57, nós estamos conversando com Betinho Neves, vereador, pré-candidato à Prefeitura de Limeira pelo MDB. O Betinho é o segundo entrevistado dessa série de entrevistas com os prefeituráveis, que já conversou com a Mayra Costa, vai conversar com o Luiz Mitsunaga amanhã, com a Érica Tanque, que aguarda uma resposta do Murilo Félix. Estamos aguardando uma resposta do Murilo, mas vai dar certo, Caio. A gente vai conseguir entrevistar todos os nomes que estão à mesa, por hora. Faço um convite público ao Murilo Félix para que, por favor, Murilo Félix atenda o nosso convite para que a gente possa manter esse tratamento igualitário aos candidatos, né, que possa tratar todo mundo de maneira equânime num momento tão importante em que o público em geral, milhares de pessoas acompanham esse programa ao vivo e milhares de pessoas terão acesso a esse material, para que o público em geral conheça políticos, alguns já muito conhecidos, como é o caso do Betinho, o próprio Murilo, a Mayra, participou da conversa ontem, outros um pouco menos conhecidos, a Érica também muito conhecida, o Luiz Mitsunaga talvez o menos conhecido deles, mas não é exatamente todo mundo que conhece, né? Claro. Então, mesmo os muito conhecidos ainda precisam ser mostrados a outras pessoas. O Betinho, vou pedir a Nani que não enfie a mão no pote agora, porque me ocorre o seguinte, me parece que o seu relacionamento com o Mário Botion, atual prefeito, está desgastado. Eu percebo nas suas falas uma certa contrariedade quando você fala de vários temas concernentes ao poder público municipal. De fato, existe esse desgaste seu com o Mário Botion? E por quê? O que mais te incomodou nessa relação? Vocês começaram juntos esse mandato e estão terminando em lados opostos. O que aconteceu, Betinho? Caio, primeiramente, o prefeito Mário é uma pessoa que eu respeito, que eu tenho admiração, até pelo empresário que foi, esteve no seu mandato de vereador, esteve no seu mandato de prefeito, no qual eu tive a oportunidade de estar trabalhando no CEPROSOM, e dentro do caminho político, até pelo perfil de cada um, o Mário ele tem um perfil de execução diferente daquilo que muitas vezes eu tenho o perfil, entende? Eu sou da área de humanas, né? Eu cuido de pessoas, a todo momento eu estou próximo de pessoas, a todo momento eu estou ouvindo pessoas. Muitas das respostas que eu estou dando aqui não são somente coisas da minha cabeça. Eu percorro todos os bairros da cidade. Eu visito todos os bairros da cidade. Eu converso com empresários, eu converso com lideranças religiosas, eu converso com lideranças comunitárias, né? E desde ano passado nós decidimos aí trilhar caminho diferente. Quando o próprio prefeito Mário, ele já tinha um nome em sua mente aí para que pudesse, provavelmente, um pouco mais à frente, concorrer ao executivo, no qual eu tinha uma visão diferente. Isso não significa que eu perdi o respeito por ele, isso não significa que eu irei elogiar aquilo que muitas vezes está funcionando, se de fato estiver funcionando. Eu não sou daquele perfil, Caio, de quanto pior, melhor. Eu torço pela minha cidade, sabe por quê? Meu filho Pedro estuda na escola municipal, minha esposa Thaís utiliza do posto de saúde da Vista Alegre. Os meus pais e eu dependem da segurança da cidade. Então eu espero, acredito e vou tentar contribuir para que esse mandato se finalize bem, com boas políticas públicas, principalmente voltado à população. Então, não existe o desgaste se dá devido a grupos diferentes, dele ter trilhado um caminho ou ter trilhado outro. Mas isso não significa que eu vou vir aqui e ficar falando coisas mentiras, inverdades, eu vou falar aquilo que eu acredito. Aquilo que o prefeito não conseguiu executar, que é o que eu acredito, que deveria ter executado, com toda certeza eu irei cobrar. E aquilo que está sendo bem feito, Caio, com toda certeza eu vou vir aqui também e aplaudir, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. E quando eu errar, eu não tenho compromisso com o erro. Se tiver que muitas vezes dar 10 passos para trás, para mim não tem dificuldade alguma.
Muito bem, vamos lá. Deixa eu... Betinho tá afiado, hein? Tá afiado. Tá afiado, hein? Vamos lá. Eu senti a doutora Mayra ontem bem, né? Durante a calma, é um outro perfil. Mas o Betinho me parece mais afiado, afiado é o termo, né? Um Preparado típico pra pré-candidato entrevista. a prefeito. O discurso contundente, eloquente do Betinho Neves. Próximo tema. Transporte coletivo, Betinho. Tem alguma pergunta ou já posso entrar no ponto? Pode entrar no tema. Caio, a gente viu uma grande dificuldade do prefeito Mário em 2017, até na questão da intervenção, que foi desafiante. Você tirar uma empresa aí de mais de 20 anos aqui de nossa cidade, e obviamente que isso foi demorando para que outra empresa pudesse assumir, devido a questões contratuais. Você fazer uma intervenção hoje não é fácil, mas hoje a gente avaliando num todo o transporte público da nossa cidade, e isso eu ouço muito da população, porque vira e mexe eu estou dentro do transporte público ouvindo a população. Até porque foi passado pela Câmara Municipal alguns projetos no qual tratou do assunto de transporte público, né? Recentemente eu ouvi algumas reclamações, Caio, até a respeito do próprio ar-condicionado, de atraso em linhas de ônibus. A questão estrutural do próprio ônibus ela é boa e seria uma falha minha questionar, porque são ônibus novos, né? Mas a gente está vendo uma falha aí na questão do próprio ar-condicionado. Eu recebi relatos que o motorista estava andando com a porta do ônibus aberta porque o ar-condicionado estava quebrado e o vidro ele não abria. Então isso é perigoso, isso é grave. E a gente está indo atrás dessas informações para que, se for verdade, a gente cobre da Secretaria de Mobilidade Urbana. Outra situação é a questão que precisa ser feito um aumento de linhas, né? A gente vê hoje muitas empresas afastadas da cidade e muitas empresas ela não fornecem o transporte. E se nós não tivermos um plano de mobilidade urbana, principalmente relacionado ao transporte público, para que possa percorrer essas regiões também, vai ficar muito difícil. Eu estive próximo ao Horto esses dias, onde só tem uma linha de ônibus que vai até o bairro Tatu, em um horário que não é comercial. E ali nós temos alguns polos industriais, algumas empresas, no qual os seus funcionários também dependem do transporte público. O que nós solicitamos à Secretaria de Mobilidade Urbana? Para que passasse 6h40 e deixasse esses funcionários que irão trabalhar, e na volta também depois das 5h10, 5h20. Então, se faz necessário fazer alguns ajustes nas linhas, ajustes dentro dos horários, e no demais, cara, eu acredito que a gente tem um transporte bem avaliado. Precisa, sim, melhorar algumas questões, em termos do próprio Wi-Fi, que estava dentro da programação, em termos desse ar-condicionado, e nas linhas e nos horários aí, a gente sempre está enviando algumas questões à mobilidade urbana, no que diz ao respeito ao transporte público, que nem sempre são atendidas, né? E não é o vereador Betinho que está pedindo. Quem está pedindo é a população. Eu não dependo do transporte público, só que eu atendo pessoas que dependem do transporte público. E a prefeitura ela precisa entender, os secretários eles precisam entender que não é o vereador que pede para ele. Eu nunca fui pedir vaga na escola para o meu filho, eu nunca fui pedir exame de saúde para minha mãe. Tudo que eu vou pedir é para a dona Maria, é para o seu João. Por mais que de repente estão em caminhos diferentes, quem pede é a população. O vereador ele só faz essa ponte, esse elo entre a população e o executivo. Mas o transporte público, no contexto geral aí, a gente já vem cobrando isso, não é somente nessa entrevista, para que possa readequar as linhas e que possa entender que a nossa cidade, ela começa a se desenvolver. Então, se eu tenho empresas afastadas da cidade, a linha de ônibus ela também tem que fazer uma reorganização para poder atender esses munícipes. 1h, 5 minutos, estamos conversando com Betinho Neves. Nani, tem aqui no pote mais 4 temas, nós vamos sortear mais 2. Vou embaralhar. Betinho responder. Aqui. Educação. Vamos lá? Educação, Betinho, me parece que ontem a doutora Mayra fez apontamentos, há reclamações com relação ao atual secretário da Educação. Me parece que você também não está satisfeito com o trabalho dele, com o trabalho do André de Francesco. O que você vislumbra para a educação caso for eleito prefeito de Limeira? Caio, se tem alguém satisfeito com o trabalho do André, eu desconheço, tá? Isso aí é desde o primeiro ano de gestão. É uma pessoa que, se eu ligar agora, ele vai me atender, uma pessoa educada, uma pessoa culta, só que, infelizmente, ele deixou a desejar dentro da Secretaria de Educação, né? A gente vê alguns exemplos, Caio, eu visito bastante escolas, no qual também tem o suporte da vereadora Mariana, e a gente vê o clamor dessas pessoas em 2 principais quesitos. Primeiro, da valorização do funcionário público, que hoje a educação ela tem o maior efetivo. E quando nós falamos, Caio, em valorização, não são somente questões salariais que elas são importantes. A valorização, muitas vezes,
É eu dar uma torneira de qualidade para uma merendeira lavar a sua panela. A valorização, muitas vezes, é nós darmos qualidade dentro da sala de aula. Eu frequentei uma escola, fui visitar uma escola semana passada, onde não tinha ventiladores. Eu vi as crianças se coçando inteira, aquilo ali ia pegando elas, a professora grávida do lado de fora se abanando com uma pasta. Me explica uma coisa, como que uma criança dessa vai conseguir se desenvolver? Como que uma criança dessa ela vai conseguir evoluir? Salas divididas ao meio para que pudesse caber mais crianças. Então, a gente está pensando muitas vezes em coisas grandes para a educação e estamos esquecendo do básico. Eu quero dar aqui o exemplo da própria robótica, um projeto idealizado aí pelo vereador Elias, a pessoa que eu respeito, que vem fazendo um trabalho de educação importante também nas escolas. Só que como que eu vou aplicar robótica nas escolas hoje, sendo que eu não tenho ventilador na sala de aula? Como que eu vou aplicar robótica, sendo que eu não tenho playground, que é o básico para uma criança poder se divertir na hora do intervalo? Como que eu vou aplicar robótica, sendo que eu não tenho cobertura nas quadras? As crianças não estão conseguindo fazer atividades físicas em muitas das escolas que a gente está frequentando. Como que eu vou fazer robótica, sendo que a gente ainda não tem os professores que já passaram por essa informação, por essa formação? Será que, de fato, se eu desse um pouco mais de estrutura, colocando um ar-condicionado, ventilação na sala de aula, retroprojetor, as lousas com aumento de tecnologia, será que se eu não trazer esses funcionários para perto, eu ouvir as dificuldades? Tem merendeiras que estão com defasagem ali, de companheiras para poder trabalhar. Então, a gente está vislumbrando algo grande para a educação, só que está esquecendo o básico. Quero dar um exemplo aqui, Caio. Há 4, 5 meses atrás, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade que tem a melhor educação do país, que é Sobral, lá no Ceará. Uma cidade no qual 80% da população ganha menos de um salário mínimo. Betinho, mas não é algo contraditório? Como que uma cidade no qual a população ganha menos de um salário mínimo tem a melhor educação do país? Acredito que daqui 15, 20 anos a gente vai voltar a conversar e vai ver que Sobral também é uma potência no desenvolvimento. Nós vamos ver também que Sobral é uma potência na segurança, que Sobral é uma potência na saúde, que empresas de tecnologia e de diversos segmentos vão querer implantar suas empresas dentro de Sobral, porque investiram na educação. Em Sobral, todas as salas de aula têm ar-condicionado, retroprojetor, os funcionários são valorizados, os profissionais de educação têm formação continuada. Lá existe a escola de formação do professor. A cada 15 dias os professores passam por uma formação. Se um professor da cidade hoje quiser avançar um pouco mais na sua carreira profissional, muitas vezes tem que pagar. Em Sobral eles valorizam isso daí. E o prefeito, na época, ele foi muito criticado. Porque dentro de um cenário político, as pessoas irão falar, poxa, prefeito, mas isso não dá voto. Você está investindo na educação, mas isso só vai dar resultado daqui 15 anos. Pois bem, o prefeito, o ex-prefeito da cidade de Sobral, ele se tornou governador e é idolatrado até hoje, porque ele fez um investimento em educação. Então, hoje o que a gente vê, Caio? Primeiro, a valorização desses profissionais, o cuidado desses profissionais, o ouvir esses profissionais. Esses dias eu perguntei para o diretor, falei, poxa vida, será que quando o secretário de Educação ele vem aqui, ele não tem a sensibilidade? Ele não sente a dor que a sala não tem um ar-condicionado? Ele não sente a dor que o playground está coberto pelo mato quando tem? Ele não sente a dor que, de fato, nós precisamos de uma quadra coberta? Aí o diretor me respondeu, Betinho, ele não sente essa sensibilidade porque ele não vem nas escolas. Poxa, como que um secretário de Educação não visita as escolas? Não visita as unidades? Diferente do nosso secretário de Saúde, Dr. Vitor, que é uma pessoa que eu estimo e gosto porque vira e mexe você vê ele nas unidades de saúde, apesar dos desafios que são a saúde nos dias de hoje. Mas então, Caio, a partir do momento que eu não tenho a empatia, a partir do momento que eu não consigo colocar no lugar do outro, técnica nenhuma, faculdade nenhuma vai conseguir ajudar a população. As questões técnicas, elas são importantes, o poder de gestão ele é importante, só que se eu não tiver a sensibilidade para poder sentir a dor das pessoas, infelizmente a nossa cidade não vai evoluir. E na educação, o que a gente vê isso hoje, a educação ela precisa do básico. A gente precisa que o secretário vai visitar, entenda o contexto e tenta auxiliar de alguma forma. Nós falamos muito em escola em período integral. Será que com as estruturas que nós temos hoje, comporta período integral? Será que com os profissionais de educação, no qual eu tenho a minha admiração, que muitas vezes se desdobram para poder atuar, eles têm condições hoje psicológicas para poder atuar dentro de um período integral? Ou primeiro a gente precisa fazer essa reestruturação, melhorar as condições de ambiente de trabalho, as condições de serviço, para depois sim nós pensarmos, né, já num futuro aí para o período integral. Então, é essa visão que eu tenho da educação hoje, fora a falta de vagas, né? Que isso com certeza está interferindo na economia da nossa cidade. Porque a mãe que não tem condições de poder pagar uma creche para o filho, de poder pagar uma cuidadora para o filho, ela está deixando de trabalhar, ficando com o seu filho dentro de casa, porque infelizmente está faltando vaga nas escolas, não está tendo vagas. Eu perguntei para o secretário de Sobral,
Quantas crianças de Sobral estão fora da escola hoje? Nenhuma, Betinho. Estamos construindo mais 4 escolas. Infelizmente, nesse período aí, a gente não construiu uma escola. A prefeitura não construiu uma escola. Isso é algo que preocupa a gente bastante. 1h12, Fernando Covre. No meio da resposta do Betinho, detalhes, né? Não são nem detalhes de bastidor, porque o programa é visto pelas pessoas, é público. Eu vi surgir um balãozinho com um joinha. Apareceu na tela. Eu não sei de onde. Nós vamos abrir uma CPI para ver. A CPI do like. A CPI do like. Apareceu um balãozinho com um joinha, que eu não sei se veio do estúdio do Betinho. Provavelmente, aí, Caio. Provavelmente não tenha vindo daqui. Veio daí, né, Betinho? O pessoal tá animado aí? Pois é, não. Apareceu nós vimos, né? Um balãozinho com um joinha. Eu queria aproveitar para pedir realmente para que as pessoas curtam a transmissão, que deem like, né? Que deem joinha, aqueles que gostam do Betinho, aqueles que gostam do programa, né? Aqueles que gostam da democracia e da discussão democrática. A próxima entrevista que nós fizemos com os pré-candidatos será aqui no estúdio, mas eu realmente não sei de onde surgiu esse balãozinho, mas foi genial. Quem teve a ideia desse balãozinho subindo... Você viu também, não viu? Vi. Eu não vi o balãozinho, gente. Viu também. Vou voltar a transmissão depois. Eu tô fazendo esse adendo aqui, nós vamos dar mais minutos pro Betinho falar, mas gostei da ideia, viu? Do balãozinho que sobe. Rafa, vamos pensar num balãozinho desse que sobe com joinha pra gente? Eu gostei. Pode curtir sim a transmissão. E todos os comentários, eles ficam aqui no chat do YouTube. Evidentemente que eu não vou reproduzir, até porque... não fazendo isso com um candidato, eu não posso fazer com todos os demais. Vamos seguir agora, 1h13, nós temos mais 15 minutos de papo com o Betinho. E falta o último papel. Falta o último papel dos 3 que estão aqui. Isso. Qual que você vai sortear, Nani Camargo? Boa. Que bom que eu sorteei esse papelzinho. Esse é o tema... talvez mais agudo do momento, né? Porque o prefeito Mário Botion está tendo problemas de relacionamento com o legislativo. E o Betinho sabe, o vereador que se tornar prefeito de Limeira não tem como governar se o legislativo não vier junto. E se não der cargo também, né? E tem tudo isso, né? Claro. Que a gente convencionou como presidencialismo de coalizão. Alianças... e acertos, ainda que republicanos, do governante com a casa legislativa. Não dá para governar sem o legislativo. Como é que você vai tratar esse tema, Betinho? Caio, um tema importante no qual nós sabemos que o relacionamento entre executivo e legislativo, ele se faz fundamental para o desenvolvimento da cidade, né? Eu costumo dizer que até para... não sei se um dia isso se tornará obrigação, acredito que não, mas para que se pudesse concorrer ao executivo, teria que passar por essa escola chamada legislativo, né? Eu tive a minha primeira experiência com 13 anos de idade, que eu fui vereador júnior. Dos meus 13 aos 15 anos, eu já tive a minha primeira experiência no legislativo. O meu padrinho era o Marco Cover, e a partir dali eu comecei a pegar gosto também e vi que a política era uma ótima ferramenta para melhorar a vida das pessoas, né? O desafio do executivo, Caio, Nani, Fernanda, quem está nos acompanhando, obviamente que são seus quase 7 mil funcionários, que é um orçamento de 2 bilhões, e além dos 300 mil habitantes, também é a Câmara Municipal, que tudo, absolutamente tudo, passa por aquela casa. Seja um investimento que o município vai fazer, seja as leis propostas pelo próprio legislativo, e quando se tem esse contato, dando credibilidade ao legislativo, as coisas começam a fluir. O prefeito não precisa ser amigo do vereador, como o vereador não precisa ser amigo do prefeito. Mas há de se ter um respeito, porque, como eu disse aqui no começo do programa, muitas vezes o que o vereador pede não é para ele. Aliás, quase na sua totalidade. É pedido da população para que a prefeitura possa executar. E o prefeito, no meu entendimento, ele tem por obrigação de, ao menos a cada 15 dias, ele chamar todos os vereadores, seja a base aliada, não seja da base aliada, porque o que a gente vê muito, não somente aqui em nosso município, obviamente, em outras gestões, e no nível Brasil, é que os chamados da oposição muitas vezes não conseguem para a Dona Maria uma poda de árvore, não conseguem um tapa-buraco, sendo que não é para o vereador, é para aquela pessoa que solicitou. Então eu vejo um distanciamento muito grande, e volto a repetir, ninguém tem que ser amigo de ninguém. Eu acho que nós temos que respeitar os poderes, né? E por ter passado no legislativo, caso viabilize
a nossa pré-candidatura, caso viabilize a nossa candidatura, com toda certeza aí, eu vou saber muito bem como lidar com o legislativo, ouvindo, atendendo, debatendo, concordando e discordando, e volto a repetir, eu não preciso ser amigo de ninguém. O que a gente precisa é se respeitar, porque a eleição de vereador é a eleição mais difícil que existe em nosso país. Porque muitas vezes o pai sai candidato, a mãe sai candidata, e se torna muito mais difícil. E quem ganha uma eleição em Limeira, ele tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado porque muitas vezes o que passa na Câmara, muitas vezes o Executivo não deixa o próprio Legislativo participar. Por exemplo, foi aprovado o empréstimo do Finisa para que pudesse fazer algumas obras no Mercadão, para que se pudesse fazer o viaduto do Paulo Natal. Em nenhum momento os vereadores foram chamados a participar, por exemplo, de uma visita. Será que não é dever do Executivo falar, olha, os vereadores ele têm participação nisso? O Executivo ele não pode dar uma entrevista falando que aquilo é mérito do Executivo, é mérito do secretário de Obras, é mérito também do Legislativo, que entendeu esse projeto e permitiu que a Prefeitura pudesse buscar esse financiamento. Não é a Prefeitura que permite, não é o Legislativo que permite o financiamento, são os bancos. Só que a Câmara Municipal, ela autorizou a Prefeitura ir em busca desse financiamento. Então é importante que, independente de quem esteja no Executivo, em tudo aquilo que a Câmara Municipal fizer parte, ela tem que participar. Não o prefeito levar mérito para si, não somente querer dar mérito para os secretários, primeiro o mérito é da cidade. Nós, enquanto vereadores, o prefeito, enquanto prefeito, ele é pago pela população para poder executar o seu trabalho. Ninguém está ali de forma voluntária, ninguém está ali para ficar elogiando, está ali para fazer o seu serviço. Então é importante esse relacionamento, Caio, e graças a Deus eu tive a oportunidade de estar e estou ainda no Legislativo, e caso viabilize aí a nossa candidatura mais à frente, com toda certeza eu já vou ter um pouco mais de facilidade em lidar com os vereadores, porque eu sei de fato as reais necessidades do Legislativo. 1h18, terminaram os temas aqui, Betinho, mas nós temos mais alguns minutos. Se eu não entendi errado a sua fala, você como vereador está insatisfeito com o tratamento que o prefeito dá para a Câmara, é isso? Isso, Caio, a gente vê em outros níveis também, não somente aqui na Prefeitura de Limeira, porque a partir do momento que o vereador... Porque tudo cai na Câmara Municipal, absolutamente tudo, né? Então, se a pessoa está com problema no seu bairro, Câmara Municipal, se a Prefeitura precisa fazer um projeto, cai na Câmara Municipal. E se o Executivo ele não entender que o vereador ele faz parte desse processo, infelizmente a população vai achar que o vereador ele não faz absolutamente nada e só o Executivo está fazendo. Eu dei aqui 2 exemplos. A Câmara Municipal ela autorizou que a Prefeitura buscasse o financiamento. E essas obras que estão sendo feitas em nossas cidades, o prefeito ele tem por obrigação de chamar todos os vereadores a poder participar. Porque a população pergunta, Betinho, como que está o andamento do Paulo Natal? Se eu não vou lá buscar informações, muitas vezes da Prefeitura não vem informação, sendo que a Câmara Municipal ela participou diretamente desse processo. Então a nossa insatisfação é justamente isso. Não existe oposição, não existe situação. Existem 21 vereadores com ideias diferentes, com propósitos diferentes, mas precisa participar das ações do Executivo. Betinho, caso você seja eleito prefeito, pelo menos nos seus 2 primeiros anos de mandato, o governador continuará sendo o Tarcísio, você já falou do Tarcísio na entrevista, e o presidente continuará sendo o Lula, porque a próxima eleição para presidente é em 2026. Como é que será o seu relacionamento com o governo federal, visto que você é um homem com alinhamento à direita? Caio, primeiramente falando do nosso governador Tarcísio de Freitas, pessoa no qual eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Em 2 oportunidades eu pude conversar com ele e a gente espera que um pouco mais à frente a gente possa ter esse diálogo de novo. Uma pessoa no qual tem uma votação expressiva aqui na cidade por méritos, encontrou os seus desafios dentro da cidade de São Paulo e a gente viu que o maior desafio, até na sua pré-campanha e na sua campanha, ele sempre mencionou algo, Caio, que o mundo está passando por essa dificuldade, que é a questão da drogadição. E se você pegar a entrevista, todas as entrevistas do Tarcísio, ele fala que o seu maior desafio enquanto governador é a Cracolândia em São Paulo. Então é um tema que de fato a gente tem que tratar com carinho, é um tema que a gente tem que tratar com atenção, para que isso não evolua cada vez mais. E mais uma vez eu vou falar da questão da segurança. Cuidar de quem está doente e cuidar daqueles que ainda não entraram nessa doença. Isso é muito importante. Não votei no presidente Lula, não fiz campanha para o presidente Lula, tenho os meus pensamentos até ideológicos contra o presidente Lula, mas ele está presidente hoje.
E acredito que, estando prefeito em alguma oportunidade e ele estando presidente, se faz por necessário abrir uma conversa com o governo federal, até junto com os nossos deputados. Hoje eu estou no MDB, o MDB tem diversos deputados, no qual tem os ministros em Brasília, tem secretários em São Paulo, um baita do alinhamento com o próprio governador Tarcísio, e eu não tenho dificuldade de dialogar, Caio. Absolutamente ninguém vai querer confundir aquilo que eu acredito. Eu tenho aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, a minha ideologia. Mas poder abrir diálogo e foi importante para a nossa cidade, eu não vejo problema algum. E eu acho que, de fato, nós temos que fazer isso. O prefeito ele tem que pegar a sua listinha e ver os candidatos que tiveram votos expressivos ou tiveram votos aqui na cidade e bater na porta deles. Hoje nós temos o deputado Miguel Lombardi, pessoa no qual eu votei, fiz campanha, que representa a nossa cidade em Brasília, mas não é somente o deputado Miguel Lombardi que é deputado, né? Que ajuda muito a nossa cidade. Nós tivemos, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que teve uma votação aqui na cidade, Carla Zambelli e tantos outros deputados. Eu acho que nós temos que chegar com esse informativo e falar: ô Eduardo, dá para colaborar com o Limeira? Nós precisamos de recursos, nós precisamos da sua visita. Quantos e quantos deputados federais e estaduais tiveram voto aqui na cidade? Quantos deles trouxeram recursos para Limeira? Quantos deles já visitaram Limeira? Eu acho que o Executivo ele tem essa facilidade de acesso e tem que bater na porta desses deputados. Bater, sim, na porta do Miguel Lombardi, que é o deputado eleito aqui pela nossa cidade, mas bater na porta de outros deputados. Imagina, mais de 10, 15, 20 deputados destinando recursos para a nossa cidade. Nós temos a nossa arrecadação, mas toda emenda que ela vem, seja ela de nível estadual ou federal, vai agregar muito aqui para o nosso município. Posso perguntar, né? Claro, vai lá, Couto. Betinho, então mais uma pergunta, acho que para cada aqui, antes da gente fechar. Mas a minha pergunta é a seguinte. Você ficou muito conhecido com o seu trabalho com os moradores de rua. E eu fiz essa pergunta ontem para a doutora Mayra também. Inclusive aqui nos nossos programas, o pessoal, os nossos ouvintes, né, começaram a falar aí que Limeira é a capital do morador de rua, porque estão sentindo aí um aumento muito grande dessa população, que traz insegurança, né, e muitas outras coisas. Você, como prefeito, como que pode diminuir esse número na nossa cidade, Betinho? Fernando, só reforçando que ainda não há nenhuma candidatura, somente as pré-candidaturas, né? Mas caso isso se viabilize, se a gente for falar hoje de dependência química, ela está entre a segunda e a terceira doença que mais mata no mundo. Vou repetir. A dependência química está entre a segunda e terceira doença que mais mata no mundo. Isso inclui, obviamente, a drogadição. Se nós formos falar do morador de rua de 15 a 20 anos atrás, a gente falava do velhinho do saco, do velhinho barbudo, que estava em condição de rua devido a brigas familiares, desentendimentos familiares, falta de emprego. Hoje, 99,8% da população que se encontra em situação de rua a nível Brasil está nas ruas devido ao uso abusivo do álcool e da droga. E que isso fique muito bem claro. Não adianta nós pensarmos isso, tratarmos isso só como uma questão social. Não adianta nós tratarmos isso só como uma questão de saúde pública. E não adianta nós tentarmos tratar disso somente com segurança pública. Agora, a partir do momento que essas três secretarias elas comecem a fazer uma ação em conjunta, com toda certeza, resultados irão aparecer. Se a gente for buscar dados de Frankfurt, de Amsterdã, de Nova York, é absurdo o número de pessoas que estão em situação de rua, devido à drogadição. Só que nós moramos em Limeira. O problema está em Limeira. E como nós vamos fazer para melhorar a situação? A primeira delas, Fernando, eu sou autor da lei da internação involuntária, que interna a pessoa contra a sua vontade, a partir do momento que ela não consegue mais responder por ela. Infelizmente, foi uma lei que não avançou, ela foi aprovada, mas ela não avançou aqui em nosso município. Hoje nós temos em torno aí de 350 a quase 400 pessoas em situação de rua. E, infelizmente, eu venho cobrando isso e as minhas redes sociais elas irão apontar, as mídias da Câmara Municipal elas irão apontar, que desde o meu primeiro dia de mandato eu venho cobrando da Prefeitura e apresentando sugestões. E nenhuma política pública efetiva foi feita até agora para que se pudesse diminuir o número de pessoas em situação de rua e devolver as pessoas para a sociedade novamente. Em 4 de janeiro de 2017, foi uma das primeiras ações do governo Mário Botion, através de uma ideia minha e do Cabo Chiquinho, que na época era o secretário de Segurança, nós fizemos uma operação de 70 dias na cidade para poder identificar cada sujeito que estava em condição de rua. Foram 70 dias, cedo, tarde, noite e madrugada, de domingo a domingo. Nós trabalhamos 70 dias, 24 horas. A gente abordava aquela pessoa que estava em condição de rua, se ela era de outra cidade, concedia-se a passagem para que ela pudesse retornar ao seu município. Se era da cidade e era usuário de droga, concedia-se uma vaga numa clínica para ela.
Se estava na rua, não era usuário de droga, mas tinha família, fazia essa visita domiciliar. E se estava em condição de rua, estava como baderneiro, bagunçando, furtando, roubando, as forças policiais, elas tomavam as providências. Após esses 77 dias mais ou menos, Nani, Caio e Fernando, passou-se 6, 7 meses sem se falar de morador de rua aqui na cidade de Limeira, porque não tinha mais. Nós demos um direcionamento, e eu trabalhava na época no Ceprosom e coordenei essa operação, não se ouvia mais falar de morador de rua. Só que, infelizmente, essas operações elas foram perdendo forças ao longo do tempo e não se fez mais. E a nossa sugestão, até enquanto vereador que estou, e estou cobrando da Prefeitura, estou cobrando do Ceprosom, que não adianta querer transferir essa conta somente para a segurança pública. Porque se um guarda municipal for abordar uma pessoa que está em condição de rua que não é do município, o guarda municipal ele vai pagar a passagem para essa pessoa? Claro que não. O centro de promoção social tem que estar junto. Se aquela pessoa aceitar um período de tratamento, o Ceprosom vai conseguir fazer a internação? Não, quem tem que fazer é a Secretaria de Saúde. Então, se nós não atrelarmos essas 3 secretarias para poder tirar essas pessoas da condição que ela está, que esse tem que ser o trabalho, eu não posso alimentar a pessoa na condição que ela está. E quando eu digo alimentar, em todos os sentidos. Eu tenho que oferecer a ela para que ela saia daquela condição e retorne para a sociedade. E o problema maior está aí. Porque hoje nós temos dezenas de clínicas aqui na nossa cidade. Por baixo, são mais de 300 pessoas internadas em clínica de recuperação, que daqui 6 meses, se a família não aceitar mais, vão estar voltando para a rua. Será que uma Secretaria de Desenvolvimento não consegue montar uma frente de trabalho novamente para que essas pessoas elas possam ser recolocadas no mercado de trabalho? Porque não adianta nada eu tirar o sujeito da condição de rua, levar para um tratamento de 6 meses e na hora que acabar o tratamento, amigão, pode voltar para a rua novamente. Ajudou em quê? Melhorou em quê? Hoje o fluxo ele não fecha. Primeira questão, tirar o sujeito da condição de rua, fazer um período de tratamento que se faz necessário e após o tratamento, colocar ele em uma casa de reinserção para que a gente possa recolocar ele no mercado de trabalho. Aonde o Centro Social faz isso muito bem. Inclusive, no próximo dia 24, o Centro Social Alessandra Neves vai estar capacitando mais de 35 pessoas que estão internadas em clínica de recuperação com o curso de logística. Essas pessoas, na hora que elas finalizarem o tratamento delas, com certeza já estarão aptas para voltar para o mercado de trabalho. Será que a Prefeitura é tão difícil de fazer isso? Recentemente, nós chamamos na Comissão de Atos Executivo a Secretaria de Desenvolvimento, o Ceprosom, a Segurança e a Saúde, e mais uma vez nós deixamos isso como proposta. A Secretaria de Desenvolvimento, a Prefeitura, ela tem que ir até essas comunidades, capacitar essas pessoas que estão internadas e, posteriormente, recolocá-las no mercado de trabalho. Aí o fluxo fechou. Não existe milagre, mas também não existe grandes dificuldades. Tem que querer fazer. Eu já me coloquei à disposição, até mesmo no governo Mário Botion, de deixar o meu cargo de vereador por alguns períodos para tomar a frente dessa operação, que nós conseguimos fazer. Basta a Prefeitura fazer. Está desenhado. O fluxo está desenhado. É só colocar em prática. Muito bem, Caio. Obrigado, a gente vai encerrar agora, né? Por Vamos conta do encerrar, horário, inclusive. Nós temos que dar tratamento... A gente falar de tratamento igualitário, eu prefiro o termo tratamento equânime. Né? Tem candidatos que falam menos, tem candidatos que falam mais, tem candidatos que são mais contundentes, tem candidatos que têm fala mais mansa. Então, a gente está ali, ó. A entrevista começou por volta de 12h36 e está terminando por volta de 1h30. Depois a gente faz a conta exata. Na próxima, o Betinho está nos devendo uns 3 ou 4 minutos, porque a Mayra ontem falou 3 ou 4 minutos a menos. Mas isso não quer dizer e não vai dizer favorecimento a um e prejuízo a outro. Eu acho que isso é em função da democracia e da necessidade das pessoas de saberem mais e melhor. Obrigado, Betinho, pela participação. Um bom trabalho para você, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Vamos continuar conversando muito até a eleição. Vamos sim, Caio. Eu agradeço o carinho, agradeço a você, a Nani, ao Fernando, a todas as pessoas que acompanharam. Espero, obviamente, mais oportunidades, que a gente tem bastante assunto. Por exemplo, nós não entramos no assunto desenvolvimento da nossa cidade, que é um assunto no qual eu gosto, é um assunto que eu estou visitando dezenas de empresários em nossa cidade, e o assunto desenvolvimento vai impactar em todas as realidades do nosso município. Eu tenho certeza que mais à frente eu teria a oportunidade para falar desse assunto também. Que Deus abençoe a todos. Educadora.